Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: as estratégias escondidas, os jogos de poder que muitas vezes, sem nos darmos conta, estão a moldar o nosso mundo. Vamos tentar decifrar o que está realmente a acontecer por trás do jogo. Ora, começamos com um aviso bem direto do mundo das finanças, de Alberto Iturralde. Um tolo e o seu dinheiro depressa se separam. E esta frase, na verdade, vai ser o fio condutor da nossa conversa. Porque, como vamos ver nestes jogos de poder, ser ingênuo, bem, pode custar muito, muito caro. Então, por onde é que começamos? Pelo sítio mais volátil e talvez mais polémico do momento, o mercado das criptomoedas. Há quem defenda que aqui o jogo já vem com as cartas marcadas desde o início. Vamos tentar perceber melhor esta ideia. Vamos pegar no caso da Bitcoin. Para o analista financeiro Alberto Iturralde, a coisa é simples. O valor intrínseco, o valor real da Bitcoin é zero. É um ativo puramente especulativo. E o que é que isso significa? Significa que se torna no recreio perfeito para os grandes jogadores, para a manipulação estratégica. Ok, então como é que esta manipulação funcionaria na prática? Vamos olhar para a suposta estratégia da BlackRock passo a passo. Primeiro, promove-se e lança-se um produto novo e apelativo, ETFs de Bitcoin. Basicamente são como pacotes que permitem a qualquer pessoa investir em Bitcoin de forma fácil, sem ter de a comprar diretamente. Isto, claro, atrai o público em massa. Com tanta gente a comprar, o que acontece? O interesse dispara. Depois, o passo 3, o preço cai a pique. E é aqui que a magia, ou o truque, acontece. Esta queda permite que os grandes jogadores, os que emitiram os ETFs, comprem a Bitcoin real, a que serve de base ao produto, a um preço muito mais baixo. Ou seja, vendem caro no início e compram barato no fim para cobrir as suas posições. É uma jogada de mestre, onde a banca, ao que parece, sai sempre a ganhar. E o que torna isto tudo ainda mais interessante, para não dizer outra coisa, é o contraste entre a mensagem pública e a estratégia que alegadamente está nos bastidores. Publicamente, o conselho de figuras como Larry Fink é: mantenham-se investidos, aguentem firme. Mas a estratégia por detrás parece ser o oposto. Precisamos que continuem a comprar para nós podermos vender. É uma dissonância brutal, não é? Mas qual é o objetivo final de tudo isto? Bem, a teoria é que se está a preparar o terreno para um grande boom de mercado, ali por volta de 2026. A ideia seria criar um sentimento de euforia para facilitar a entrada em bolsa de gigantes como a OpenAI ou a SpaceX. E claro, isto daria a oportunidade perfeita para os grandes bancos de investimento venderem os ativos que andaram a acumular desde 2022. É o que se chama criar liquidez de saída, o momento perfeito para os grandes jogadores saírem do jogo, transformando os seus investimentos em dinheiro vivo. Isto tudo faz-nos pensar, não é? Se este tipo de jogo com mensagens duplas e manipulação estratégica funciona tão bem nos mercados financeiros, será que ele se joga apenas com dinheiro ou será que o vemos noutras áreas? A resposta, ao que parece, é que não. Vamos agora mudar o tabuleiro. Saímos do mundo das finanças e entramos na arena geopolítica. Vamos ver como estas mesmas lógicas de estratégia, de dizer uma coisa e fazer outra, se aplicam no grande xadrez mundial. Vejamos um exemplo muito subtil. A Rússia começou a usar um termo novo para se referir aos seus vizinhos europeus, incluindo a Finlândia, a macro-região báltico-escandinava. Para os serviços de inteligência da Estónia, isto não é um pormenor inocente. É uma jogada de soft power, uma forma de, através da linguagem, tentar redesenhar o mapa mental e estratégico da região a seu favor. Mas lá está, as palavras suaves contam uma história e os números contam outra. Ao mesmo tempo que se fala em macro-regiões, a produção russa de munições e artilharia aumentou 17 vezes. 17. É a ilustração perfeita do poder duro a funcionar nos bastidores do soft power. Palavras mansas de um lado, capacidade militar a crescer exponencialmente do outro. É que estas jogadas individuais, seja no mercado ou na geopolítica, não são casos isolados. Fazem parte de um confronto muito maior. Uma espécie de nova guerra económica que está a baralhar e a dar as cartas de novo no que toca a alianças globais. E quem fala nisto abertamente é, por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi. Ele pinta um cenário bastante negro, acusando alguns países de estarem a recuperar a mentalidade da Guerra Fria. E avisa, sem instituições como a ONU, o mundo arrisca-se a voltar à lei da selva, onde os mais fortes devoram os mais fracos. E por falar em China, eles próprios estão a jogar um jogo muito interessante. Uma campanha silenciosa, paciente, de longo prazo, contra o grande pilar do sistema atual: o domínio do dólar americano. Não é uma guerra com tanques e mísseis, é uma guerra travada nos mercados financeiros. E este gráfico? Bem, este gráfico diz quase tudo. Vejam só, a China está, aos poucos, a vender a dívida americana que tem e, ao mesmo tempo, está a comprar ouro, muito ouro. É uma troca clara.
Menos dependência do dólar, mais segurança em ativos físicos. É uma maratona, não um sprint, para fortalecer a sua economia e, claro, diminuir a influência do sistema financeiro americano sobre si. É importante perceber isto. O objetivo não é provocar um apocalipse financeiro de um dia para o outro. Nada disso. É uma viragem estratégica pensada para o longo prazo. O plano é ir pressionando, pouco a pouco, o sistema financeiro dos Estados Unidos e ir mudando o equilíbrio do poder económico mundial peça a peça, como num jogo de xadrez. Ok, já vimos as jogadas nos mercados, as jogadas na geopolítica. A grande questão agora é o que é que tudo isto significa para a economia global? E, mais importante, como é que isto nos pode afetar no dia a dia? Bem, a história diz-nos que a economia funciona em grandes ciclos, os chamados superciclos. Eles tendem a seguir um padrão. Começam com os setores industriais, passam pela tecnologia e, nas fases finais, o foco vira-se para as matérias-primas e para a energia. Ora, onde é que estamos agora? Precisamente, com um foco enorme em matérias-primas e energia. Isto pode ser um sinal de que estamos a chegar ao fim de um grande ciclo e que uma grande mudança pode estar para vir. Então, o que é que os analistas preveem com base nisto? A possibilidade de um último grande urrado mercado, talvez lá para 2026. Um boom impulsionado por estas grandes entradas em bolsa que falámos e por um sentimento muito positivo. Mas, depois dessa euforia, o risco de uma correção séria, uma queda significativa, aumenta bastante. Seria a fase final do ciclo, onde as matérias-primas e energia ainda se aguentam, antes de o ciclo virar. O que nos deixa com uma pergunta final. Num mundo que parece cada vez mais um complexo jogo de estratégia, talvez o maior risco de todos não seja perder, mas sim jogar sem conhecer as regras. Compreender estas manobras, estas jogadas por trás do pano, tanto nas finanças como na geopolítica, talvez seja a única forma de conseguirmos navegar no cenário complexo que temos pela frente.